Graça e paz da parte do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, seja com todos nesta noite, amém? Graças a Deus, né? Ouvi o amém, que significa certamente ou assim seja. Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite, mas não precisa ninguém aqui me responder. É uma pergunta fácil. Não é difícil. Talvez seja difícil, mas não é impossível. É fácil de responder. Quem aqui tem certeza que amanhã vai estar vivo? Como? Pronto, já estou satisfeito com a primeira pergunta. A segunda pergunta: quem aqui está passando ou vivenciando crises? Eu estou. Se alguém não está vivenciando ou passando por crise, então eu acho que já não está mais aqui, foi arrebatado. Porque todos nós, irmãos, eu falo crise, são vários tipos, né? Seja no trabalho, na família, até aqui dentro da casa de Deus, as crises, elas existem. Elas nos acompanham. Eu poderia também dizer, quem aqui não está passando por problema? Todos nós enfrentamos, passamos. Se alguém já passou por algum, graças a Deus, mas consequentemente outros virão. Porque os problemas, as crises, elas sempre vão existir na nossa vida. E só não tem crise lá em cima, irmãos. A primeira que aconteceu lá foi resolvida. A igreja sabe qual foi. Eu gostaria que nesse momento, os irmãos pudessem, você tiver de posse da Bíblia, abra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Como eu gostaria, diácono Alza, que esse número que eu estou vendo hoje aqui estivesse hoje na EBD. Ô, maravilha. Quem sabe um dia, irmãos, quem sabe, talvez, né? Eu não sei se eu vou alcançar, mas quem sabe um dia, né? A gente possa ver aqui, né? Uma EBD, como eu estou vendo agora à noite. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o profeta Oséias vai dizer: o meu povo está sofrendo por falta de dinheiro. Foi assim que ele disse? Foi por falta de quê? Não foi por falta de dinheiro, não. Por falta de conhecimento. Não diga que conhecimento não é importante, que nós não precisamos de conhecimento. Nós precisamos, irmão, tanto de sabedoria quanto de conhecimento. Principalmente a igreja. Porque o que nós estudamos hoje, o que nós aprendemos hoje, irmãos, quem não veio hoje pela manhã perdeu. Porque o que as instituições não podem fazer, irmãos, Jesus ele faz. O que a prefeitura não pode fazer, o que os governos não podem fazer, o que os presidentes não podem fazer, governo não pode fazer, ele faz. Isaías capítulo 55, versículo 6. Só o verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o. Só isso. Que Deus nessa noite, irmãos, nos ajude, principalmente me ajude, a nessa noite transmitir a palavra de Deus.
Irmãos, eu estava, igreja no geral, todos aqui presentes. Eu estava há alguns dias refletindo. Nós terminamos a terceira semana, terminou, não foi? Terminamos aqui no Templo Central a terceira semana de oração, que inclusive, em um culto administrativo, aqui, foi decidido por unanimidade que a igreja, se empenhasse pela reforma do telhado, do teto. E aí o pastor Eri, creio que o Espírito Santo de Deus o usou para que durante uma, duas e a terceira semana, que foi sexta-feira que eu cheguei aqui, mas com certeza não teve como fazer um culto de oração, porque o barulho estava muito alto aí. Inclusive eu mandei um áudio para ele, dizendo: pastor, estive aqui na porta do templo, que não é templo de Salomão, mas o barulho já está muito alto e não tem como a gente fazer um culto de oração. Mas o que me surpreendeu, irmãos, nessa primeira, segunda e com a terceira semana, o que me surpreende, só não surpreende Deus, porque Deus não pode ser surpreendido por nada. Ninguém pega Deus de surpresa, aliás, Ele não é pego. Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Por isso que Ele disse a Jeremias: antes de você ser gerado, eu já te conhecia. E a minha surpresa, irmãos, é que alguns dias, não sei se outras pessoas aqui ouviram, nós temos uma eclesia, uma igreja, creio que quase 200 pessoas, 250. Mas o que me surpreendeu é que nos cultos de orações nós tínhamos 2, 3 pessoas, 4, e no mais a gente teve até acho que 7, 8 ou 10 aqui. 10. Passou a terceira semana. Inclusive na quinta-feira eu estava aqui, que seria o diácono William Hendricks, que seria o dirigente do culto da quinta-feira. Como o diácono trabalha no supermercado Compare, quem trabalha em supermercado sabe, irmãos, tem hora para chegar, mas não sabe a hora que volta. Eu já trabalhei em supermercado no Recife. Você sai de 6 horas da manhã, mas não sabe a hora que volta. Mas quinta-feira eu estava aqui. Pastor Hélio, Maria de Fátima, outras pessoas estavam aqui. E naquela quinta-feira nós discutimos pelo Espírito, que a igreja, ela estamos nos empenhando a fazer uma reforma do teto. Mas a igreja, irmãos, antes de fazer uma reforma do teto, nós precisamos fazer uma reforma espiritual. Concordam comigo ou não? Precisamos fazer uma reforma espiritual. E na quinta-feira aqui a irmã Maria disse à igreja: pastor, acho que não está nem preparado para uma perseguição. Com certeza, irmãos. Nós não estávamos nem preparados, irmãos, para essa epidemia Covid, que ainda não acabou, e que deixou muitos em casa, e que ainda hoje continuam em casa, e que ainda hoje muitos não voltaram mais para a casa de Deus. Aí quando a gente vem de manhã para um EBD, a gente vem, irmãos, a gente não vem ouvir de Jesus, a gente vem crescer, aprender e praticar de Jesus. Então a gente chega a uma conclusão que eu não sou Deus,
Mas qualquer membro, qualquer irmão simples, pode chegar a uma conclusão, irmãos, que a igreja precisa de uma reforma espiritual. O que é reforma espiritual, igreja? O que é reforma espiritual, pastor Francisco? Reforma espiritual, irmãos, é quanto tempo eu gasto com Deus. Reforma espiritual é quanto tempo eu gasto com Deus na leitura da palavra, na oração e no ídolo de Jesus Cristo, que a Igreja Batista aqui não está cumprindo. Foi falado aqui em uma EBD, o diácono Luiz Carlos, ele deve estar presente aqui. Está ali do lado, aqui no lado direito. O diácono Luiz Carlos até comentou, irmãos, que muitas vezes nós queremos sair daqui de Bom Jardim para a Feira Nova, cooperar com uma co-irmã, Igreja Batista, lá em Feira Nova, no evangelismo. Mas antes de nós cooperarmos com Feira Nova, Carpina, Orobó, Limoeiro, a cooperação deve começar primeiramente aqui. Eu estou certo ou estou errado? Nós precisamos primeiramente nos empenharmos aqui e depois cooperarmos com os irmãos lá. Eu sei que amanhã é segunda-feira, até o presente momento, estou ciente aqui que amanhã é segunda-feira e que muitos aqui vão para a labuta, o trabalho. Outros, como não tem um trabalho secular, como é o caso e o caso do pastor Hélio, né? Nós temos que trabalhar, estar na presença de Deus, buscando, orando pela igreja, para que a igreja cresça na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim, junto com os pastores, a igreja possa cumprir o ídolo de Jesus Cristo, que nós não estamos cumprindo. Hoje pela manhã aqui na EBD, irmãos, nós aprendemos que Jesus passou por um julgamento. Pilatos lavou as mãos. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para não agirmos como Pilatos, para não lavarmos as nossas mãos com os nossos álibis, desculpas. Porque eu não tive tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem um propósito para aquele tempo. Tudo tem um tempo determinado para cada propósito. E há tempo determinado para todas as coisas. O profeta Isaías, aqui no capítulo 55, no versículo 6, irmãos, aqui é um convite à salvação. O convite da salvação, irmãos, não iniciou no período da igreja primitiva, não. Há quem pense que o convite da salvação, aqui diz, graça oferecida gratuitamente a todos. Há mais de 700 anos aqui já temos um convite. Deus usou o profeta Isaías convidando ao povo a salvação. E aqui no versículo 6 ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Aí nós temos uma igreja, irmãos, muitas vezes até nos gloriamos por sermos o povo do livro, do conhecimento, da sabedoria, mas somos faltos no ídolo de Jesus Cristo. E aqui o profeta, Deus está convidando: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso é para você também que está nessa noite. E isso é para você que está nos visitando nesta noite, porque amanhã é segunda, eu não sei, você também não sabe, nós não sabemos o dia do amanhã. Hoje eu ouvi um comentário: pastor, morreu há 35 anos, se enterrou hoje. Tão jovem, né, pastor? Eu disse: sim, tão jovem. O pior, irmãos, não é morrer com 35 anos. Ontem eu estava em casa vendo o repórter, e a minha esposa, a gente ficamos surpreendidos, né? Com uma mulher com 105 anos, 47 bisnetos, não, 72 bisnetos, 47 filhos, 105 anos.
Mas isso não é o melhor, irmãos, porque 105 anos são temporários aqui. De que adianta viver 100 anos, 105 anos, 35 anos, irmãos, morrer sem Jesus Cristo? Porque você, nós aqui, irmãos, nós temos os nossos dias contados pela palavra de Deus. Eu não sei com quantos dias eu vou morrer. Hoje eu tenho 56. Mas eu não sei com quantos anos eu vou partir. Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Você não sabe se amanhã está vivo. E o convite da salvação continua hoje. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Jesus Cristo. Não busque a igreja. Busque a Jesus Cristo, porque a igreja é uma assembleia, é uma congregação de pessoas com defeitos, com problemas, com pecados, mas busque a Jesus Cristo. Por isso que aqui está dizendo: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto, porque pode ser tarde demais. A igreja não é isso aqui. Isso aqui é simplesmente uma casa. Jesus Cristo disse: a minha igreja será chamada de oração. Foi assim que ele disse, não? Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E quando a gente fala da oração, irmãos, a gente lembra que a igreja precisa de um verdadeiro avivamento. Avivamento, irmãos, não é pular e bater no PVC aqui, não. Avivamento não é gritar. Avivamento é o tempo quanto nós passamos na presença de Deus, no nosso secreto. Eu posso sair de casa, chegar aqui, me ajoelhar de 7 horas da noite e ficar até 8h30. Pastor é um homem de oração. Aí eu estou mostrando aqui aos irmãos. Mas quem é o pastor Francisco em casa? Quem é você em casa? Quem somos nós em casa, no trabalho, na vizinhança? Quem somos nós? Não esqueça, amados, que nós estamos rodeados, cercados por uma nuvem. Não uma nuvem que Deus faz com que a chuva caia, mas pessoas que estão nos observando. Estamos cercados, porque nos dias do profeta Eliseu não chegou para aquela mulher daquela cidade de Sunem, a sunamita. Ele não disse para a mulher: eu estou passando por aqui porque eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus. Ele não disse isso, ele passava. E a mulher, ela chama o seu esposo e ela diz: olha, eu vejo que esse homem que passa por aqui, ele é um homem, um santo homem de Deus. Nós temos escutado tantas coisas hoje, irmãos. Aquele irmão ali, aquela irmã, aquele pastor, aquele diácono, é o que a gente tem escutado hoje, coisas negativas. Ao contrário, que Jesus Cristo disse, irmãos, que nós devemos ser sal e luz. Devemos ser sal. E o sal, irmão, o sal ele não tem que ficar insípido, ele tem que dar sabor. Nós temos que fazer a diferença, sermos diferentes. Mas nós queremos a reforma do teto. Porque está chovendo, estamos num período de chuva, e pode a chuva entrar aqui, cair, danificar os instrumentos, o som, acontecer alguma coisa.
Mas a primeira reforma que Deus colocou, eu acredito, no meu coração, e eu acredito que colocou no seu coração, irmãos, que o Espírito Santo lhe conscientize que nós precisamos de uma reforma espiritual. Porque nem todas as 250 pessoas que a gente tem, ou 200 pessoas, trabalham. Mas numa quarta-feira aqui a gente conta 10 pessoas, 7. Numa quinta-feira, toda quinta-feira, quem passa aí, né? As portas do templo estão abertas. Quem não trabalha sabe. Às vezes eu estou ali, ó, abro as portas, fico lá ali, onde está o irmão Silas, que não é Malafaia, está ali. Às vezes passa um abençoado, olha, aí eu faço. Passa uma abençoada, aí passa aí. Mas eu estou aqui. 2 pessoas, 3. Aí a gente quer a reforma do teto. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo nós estamos dando para Deus? A Bíblia diz, irmãos, que a igreja primitiva, os cristãos, quando oravam, o lugar tremia. Mas por que isso não acontece hoje, irmãos? Por que que hoje o espaço onde nós estamos, por que não treme? Porque Deus mudou? Porque Deus não tem mais poder para operar? Ou é porque, irmãos, nós não estamos nos santificando? Porque nós não estamos gastando tempo na presença de Deus? Porque nós estamos ocupados com tantas coisas? Me lembra agora Jesus lá no Getsemane. Jesus chama os discípulos para cantar louvor. Foi assim, não? Foi para quê? Orar. Jesus não chamou os discípulos, né, para fazer um mutirão. Vamos fazer um mutirão e aqui agora a gente vamos fazer um culto de louvor e adoração. Vamos orar. E ele disse, fiquem aqui e velem, orem por mim. Oxe, Jesus precisou naquele momento de oração. E ele passa 1 hora só. 1 hora. Jesus vai, quando ele volta, encontra a igreja dormindo. E ele diz, pastor Francisco, pastor Eri, líderes diáconos, temos 17 diáconos, líderes, colunas da igreja. Pedro, nem sequer 1 hora. Tu oraste por mim? Jesus volta novamente. Começa a fazer a sua oração. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus volta novamente e encontra eles dormindo. Quando eu fiz a pergunta no início, irmãos, quem aqui está passando ou enfrentando crises? Eu estou enfrentando crise, viu? Eu estou enfrentando crise, sim. Mas eu tenho um Senhor, como você tem, como cada um de nós temos, como a igreja tem, um Senhor que é o controle de todas as coisas, porque é Ele quem dá força. As crises, elas sempre existiram. Quem não lembra aqui do rei Ezequias? Ele estava com um problema de uma enfermidade que era para morte. E além da enfermidade ser para a morte, ele recebe uma visita na casa dele. A visita, irmã Sara, não era para perguntar como, ô Ezequias, ô rei, como o senhor está? A visita foi essa: coloca a tua casa em ordem, porque senão você vai morrer. Coloque a sua casa em ordem, porque senão você vai morrer. Coloque pastor Francisco, coloque pastor Eri, coloque igreja, a casa em ordem. Façamos uma reforma espiritual, irmãos. A mensagem foi essa para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem. E o profeta Isaías está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas hoje, irmãos, nós dizemos que não temos tempo, mas temos tempos para viajar.
Temos tempo para fazer tantas coisas, irmão. Não arrumamos tempo? Temos tempo sim, irmão. Nós temos tempo para tomar café, para almoçar, para jantar, para dormir. E por que não temos tempo, irmão? Tempo para evangelizar. Ou será que é vergonha que nós temos de sair na cidade e nas ruas aqui falar de Jesus Cristo? Porque essa é a missão da igreja. Não diga que é a missão do pastor. É sim do pastor, mas é também missão da igreja. É missão sua. A igreja de Laodiceia, irmãos, de todas as igrejas lá no Apocalipse, ela recebeu uma dura repreensão, que não foi do pastor Francisco, que não foi do pastor Eric, que não foi dos 17 diáconos que temos aqui. Ela recebeu uma dura repreensão. Ô palavra dura, a igreja de Laodiceia, ao ponto do próprio Jesus Cristo dizer assim: eu estou a ponto de vomitar vocês. Irmãos, tem pessoas que Deus abençoou, Deus tem abençoado, Deus vem abençoando, mas não se empenha, não se envolve na obra de Deus. Acha que simplesmente vir um culto de vez em quando, Deus está satisfeito. Deus não está satisfeito não, irmão. Volta ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, igreja. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, irmãos, é você estar na escola dominical. Voltar ao primeiro amor é você estar no estudo bíblico, para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para não ser levado por vento de doutrinas falsas. Estou já encerrando a mensagem. Muitos já cerraram a sua cruz. Muitos hoje não estão mais carregando a sua cruz. Muitos deixaram a sua cruz. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Significa, irmão, envolvimento. Cruz significa estar na obra. Eu não vou não para a igreja não. Eu não vou para a igreja não. Os álibis, irmão, as desculpas. Nós ouvimos, sempre que conversamos com pessoas, encontramos pessoas, nós sempre escutamos coisas que na verdade não justificam. Eu não estou indo para a igreja por causa disso. Eu não fui mais à igreja porque aconteceu isso. Eu quero ficar bem perto aqui do celular. Vou fazer mais uma pergunta, irmão. Existe, irmãos, algum motivo, alguma razão para abandonarmos Jesus? Existe? Deixa eu fazer outra pergunta, irmãos. Se você disse que não, graças a Deus por isso. Eu também concordo. Não existe nenhuma razão, nenhuma circunstância, nenhum motivo para abandonarmos Jesus. Porque você não abandona a igreja não, porque a igreja é você. Muitas vezes a gente deixa de vir à casa de Deus, à casa de oração, mas lembre-se que você é uma vara que deve estar enxertada na videira que é Jesus Cristo. E não nas paredes, porque você é o membro, você é a igreja. Por isso, irmãos, que não há razão, não há circunstância, e eu ainda vou ser bem enfático, irmãos. E ainda que haja pecado, ou se alguém está pecando, pode ser até o pastor Francisco,
Olhe para Jesus Cristo, se firme em Jesus Cristo, porque quem morreu para lhe dar salvação não foi pastor Eli, não foi pastor Francisco, não foi a Igreja Batista, foi Jesus Cristo que pagou um alto preço, preço de sangue, não foi com euro, nem com dólar, nem com reais, foi preço de sangue, sacrifício. A igreja perfeita não estará aqui, a igreja perfeita estará lá em cima. A igreja perfeita, irmãos, não estará aqui. Nós estamos caminhando, estamos tentando, nos empenhando, nos esforçando para alcançarmos. Como disse Paulo, eu estou prosseguindo para ver se eu consigo chegar lá, à perfeição. Mas a igreja perfeita vai estar lá em cima. Vai estar lá em cima, face a face, com Jesus Cristo. Por isso que eu digo uma coisa: vamos enfrentar as crises, vamos enfrentar os problemas, as circunstâncias, mas permaneça firme com Cristo. Permaneça firme, e como diz o profeta Isaías, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Deus está perto, porque pode chegar uma circunstância, irmãos, um momento, e esse momento pode ser tarde demais, principalmente para você que está nos visitando nessa noite. Eu sei que aqui tem pessoas nessa noite que ainda não confessaram a Jesus, que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, e que aproveite a oportunidade, porque amanhã é dia 27, é segunda-feira, mas eu não sei se amanhã eu estarei aqui, como também você não sabe se amanhã está aqui, mas você nessa noite tem a oportunidade de confessar. Não fique dando tempo não, quando eu vou deixar para amanhã, não, eu vou deixar para o próximo mês, e esse amanhã pode não chegar, e aí você pode até ir para casa, colocar a cabeça no travesseiro, mas pode não acordar amanhã. E depois que você morrer, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27 vai dizer: ao homem, gênero homem e mulher, está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Mas o juízo de quê, pastor? É a prestação de contas, irmãos. Nós temos aqui na terra um STF, tribunal, temos os fóruns onde os juízes julgam as causas, as contas, um réu está lá para ser julgado. Então, na presença do sumo, do grande juiz, um dia, a Bíblia vai dizer que todos estarão diante dele para prestar conta dos seus atos. E nesse dia você não vai dizer: ah, Jesus, eu não entreguei a minha vida ao Senhor porque lá naquela igreja os irmãos não falavam comigo. Ah, Jesus, eu não te aceitei porque naquela igreja tinha irmãos que passavam por mim e não falavam comigo. Ah, Jesus, eu não te aceitei porque ali naquela igreja os irmãos são chatos, os irmãos não gostam de se comunicar, não se preocupam comigo. Irmãos, se Jesus se preocupa com você, irmãos, dê glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para encerrar. Quando o marido morre, quem é que fica? A viúva. Mas ela fica só? Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. O esposo foi embora. Chegou o tempo dele, e assim vice-versa. A esposa vai e fica o viúvo. Mas Jesus disse: mas eu estou aqui, eu continuo aqui. E aí ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Irmão, Jesus Cristo não está só na quarta-feira aqui não, viu? Jesus Cristo não está só na quinta-feira aqui, quando tem 2 ou 3 pessoas, não. Jesus está, irmão, todos os dias da nossa vida, na nossa casa, no seu trabalho. Ele está presente, Ele é constante. Eu dizia hoje, pelo Espírito Santo lá nos feita, lembre-se, quando você entra no carro, quem está entrando no carro com você é Jesus. Quando você sai daqui para a sua casa, quem lhe acompanha é Jesus Cristo. Quando você vai fazer uma viagem para um lugar,
bem longe. Quem vai sentado ao seu lado é Jesus Cristo. Porque sem Ele, nada podemos. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas deixa eu fazer a última pergunta. Quem nessa noite entendeu a mensagem? A mensagem de Deus. Você tem a oportunidade nessa noite. Não fique adiando. Não, hoje eu não quero não. Hoje não, porque ainda tem um negócio para resolver. E se não der tempo resolver esse negócio? E aí? Hein, Giovanni? E se não der tempo? Eu lembro de uma jovem que estava lá na porta, como o irmão Jerônimo ali está, o professor Jerônimo lá ali na porta. E o pastor, depois do culto, da mensagem, ele perguntou: quem nessa noite gostaria de confessar a Jesus Cristo como seu Salvador? E ele disse: você, minha jovem, que está aí na porta, confesse, entregue a sua vida para Jesus Cristo hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. E ela meneou, a palavra meneou a cabeça assim: hoje não, hoje não. Ela não falou, mas fez assim. Ele: minha jovem, amanhã pode ser tarde. Ela: Igreja Batista do Sítio das Palmeiras. Os irmãos olharam assim para a porta, e ela virando a cabeça. Quando ela chega na Avenida Caxangá, que é desconhecida aqui, né, dos irmãos, né? No Recife, ela é arrastada por um carro. Foi-se embora aquela jovem. Não foi praga da mensagem do pastor, não. Mas aquele dia era o dia da oportunidade, era o dia da salvação dela, porque a Bíblia diz que os nossos dias são contados. Uns morrem com 100, outros morrem com 80, outros morrem com 50, e por aí vai. Outros nem chega a nascer, morre no ventre. Que Deus nessa noite nos ajude, irmãos. Que Deus abençoe a igreja. E que Ele abençoe aos visitantes. Mas que não esqueçamos, irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Procure gastar mais tempo, irmãos, com Deus. Aqui, ó, na oração. Se esforce para vir aos cultos. Se esforce para falar de Jesus para um colega. O nosso amigo é Jesus Cristo. Se esforce para falar de Jesus. Não tenha vergonha, não. Mas fale de Jesus. Que Deus nesta noite nos abençoe. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Agradecendo a Deus pela noite de hoje. Saia daqui saboreando, irmãos, não a palavra do pastor Francisco, porque eu não tenho palavra. Quem tem a palavra é o Senhor. Amém? Quem tem a palavra é Ele. Ele coloca na boca de todo aquele que quer ser um instrumento, um vaso. Pastor Francisco é um homem falho, que peca, que erra, que você pode se decepcionar com ele. Mas de uma coisa eu tenho certeza: com Jesus, ninguém aqui se decepciona. Amém? Eu só peço uma coisa: ore pelo pastor Francisco, ore pelo pastor Hélio, para que a gente possa caminhar juntos, tanto eu quanto ele e a igreja. E vamos, irmãos, não vamos olhar para a esquerda nem para a direita, vamos olhar para os montes, porque é de lá que vem o nosso. Então, socorro não vem dos pastores, não, viu? Socorro também não vem da igreja, não, mas vem do Senhor da igreja. Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Nesta noite nós te agradecemos, Senhor. Meu Deus, nesta noite eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajuda, Deus, a vivermos um verdadeiro avivamento, Senhor.
Meu Deus, nós precisamos de uma reforma espiritual. E quando eu falo de reforma espiritual, Senhor, eu estou me referindo ao tempo que nós te damos, o tempo que nós passamos na tua presença, que é tão pouco. Se pelo menos nós passássemos 1 hora, Deus. Se pelo menos nós passássemos 2 horas ou 3 horas na tua presença. Porque às vezes nós passamos 5 minutos e achamos que já fizemos tudo. Meu Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa, meu Deus, aqueles que ouviram a palavra, que vai para casa, mas a palavra, a semente vai no coração, na mente. Porque ouviu e ficou no coração. E a nossa oração, Deus, é que a tua igreja, ela venha viver um verdadeiro avivamento espiritual, porque eu tenho certeza que se nós nos santificarmos, o Senhor fará maravilha no nosso meio. Tenho certeza, Deus, tenho plena convicção, se cada um aqui, meu Deus, de nós, se nós confessarmos os nossos pecados, as nossas desobediências, os nossos erros, e buscarmos ao Senhor, fiquemos certos que o Senhor fará maravilha no nosso meio. Agora, Senhor, leva-nos da maneira como o Senhor nos trouxe. Nos concede uma noite de paz. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que todos tenham uma noite abençoada e um início de uma semana abençoada com Cristo Jesus.